Olá, leitores e leitoras fiéis, eu sou Edilton Nunes e hoje é dia de falarmos sobre o que esperar de Com Sangue, novo livro de Stephen King. Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu fiquei um tempinho considerável aí sem gravar nada, porque vocês sabem, né, eu sou professor, então a vida de professor é muito corrida, principalmente na pandemia. A galera acha que professor não trabalha na pandemia, mas na verdade é o contrário. A gente precisa gravar aula, a gente precisa editar aula, a gente precisa dar aula pelo Zoom, a gente precisa acompanhar relatórios do Classroom, enfim, uma série de coisas que realmente a gente não fazia presencialmente e que agora está tomando muito tempo do professor. Por essas e outras eu tenho gravado muito menos vídeos aqui pro canal, mas eu prometo que eu vou voltar a gravar aí nos finais de semana, quando eu tiver um tempinho livre aí para vocês. Mas em contrapartida nós tivemos as nossas lives de leitura coletiva da Torre Negra. Eu vou deixar o link aqui na descrição, os links na verdade, né, dos vários vídeos, das várias lives que nós fizemos aqui na descrição para vocês estarem acompanhando. Foram ao todo 4 lives, sendo que a última foi um bate-papo bem bacana com o pessoal do Insônia Literária, Terror de Quinta e o Super Livro. Eu vou deixar o link aqui para vocês estarem conferindo. E lembrando que no mês que vem começa a segunda parte da nossa leitura coletiva com o livro A Escolha dos Três. Eu já soltei o cronograma lá no Instagram e no Twitter, então quem quiser dá uma olhadinha lá, instagram.com/StephenKing_br e twitter.com/StephenKing_br. E antes, é claro, de iniciarmos este vídeo, eu gostaria de pedir que você compartilhasse ele, que você curtisse. Se você não é inscrito aqui no canal, se você acabou de cair de paraquedas aqui no canal, fica o meu pedido aí, se inscreva, ative as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos e sem mais enrolação, vamos embora para o vídeo de hoje. If It Bleeds foi lançado originalmente no dia 21 de abril deste ano, de 2020, pela editora Scribner, tanto em brochura quanto em capa dura. O lançamento no Brasil foi anunciado neste mês de agosto pela editora Suma de Letras e o livro vai ser lançado no dia 4 de setembro. O título escolhido para a versão em português foi Com Sangue, o que, é claro, gerou um certo burburinho aí entre os leitores fiéis, porque muita gente achou estranho esse título e muita gente não concordou com ele. Acontece que o título original é If It Bleeds. Ele vem de uma expressão que é mais ou menos algo como If It Bleeds, Leads. É uma expressão que é muito usada no meio midiático para explicar que a mídia adora violência. Significa que os meios de comunicação sempre vão ter mais audiência quando eles mostram tragédias ao invés de coisas legais, de coisas edificantes. Um jornal sempre vai ter mais ibope, por exemplo, quando mostra um atropelamento de centenas de pessoas por um caminhão do que um gatinho sendo salvo numa árvore. Trata-se de uma declaração sobre o fascínio que os Estados Unidos, que os norte-americanos em geral, têm pela violência. É claro que no Brasil isso não é diferente, né? Se a gente observar os nossos telejornais sensacionalistas, a gente vai ver que a cada dia que passa as tragédias são mais corriqueiras nesses jornais, porque essas tragédias dão ibope. Em tradução literal, o título significa se sangrar, mas traduzindo não tanto ao pé da letra para o Brasil, trazendo um pouquinho para nossa realidade, seria algo como o famoso se espremer sai sangue, sabe? Mas é claro que o pessoal da Suma não ia colocar um título como esse no livro de Stephen King. O que nós sabemos até o momento é que a tradução do livro é da Regiane Winiarski, então a gente já pode esperar uma excelente tradução, porque a Regiane ela tem sido meio que a tradutora oficial do King no Brasil nos últimos anos e tem feito um excelente trabalho. E eu acho interessante que a gente leia primeiro o livro antes de criticar, para que a gente possa entender se o pessoal conseguiu encaixar ou não essa proposta aí do título na tradução brasileira. Bom, mas do que fala Com Sangue? O livro é, na verdade, uma coletânea de 4 novelas, que resumidamente são histórias que não são nem longas o suficientes para serem romances e nem curtas o suficiente para serem contos. Elas ficam ali meio que na meiuca. É claro que o termo novela ele não se restringe só ao tamanho físico, né? Tem muito a ver com a construção da narrativa, os elementos da narrativa e tudo mais. Mas de maneira bem resumida é isso. E o King adora esse formato, ele adora publicar livros de novela, tanto que ele já fez isso pelo menos outras 4 ou 5 vezes. A primeira coletânea de novelas que ele publicou foi em 1982 e se chama 4 Estações. Ela segue basicamente o mesmo formato, ela tem 4 histórias, 4 estações, né? Sendo que dessas 4 histórias, pelo menos 3 viraram ótimos filmes. Nós temos aí o conto O Corpo, que virou o filme Conta Comigo. Nós temos O Aluno Inteligente,
que virou o filme O Aprendiz, com Ian McKellen, né, o Magneto dos X-Men. E nós temos ainda o conto Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank, que virou o filme Um Sonho de Liberdade, dirigido pelo excelente Frank Darabont. Bom, depois em 1990, o King geralmente tem ele gosta de publicar nesses intervalos, né, de 10 em 10 anos. A cada década ele publica uma coletânea de novelas. Então em 1990 ele publicou Depois da Meia-Noite, também com 4 histórias, também seguindo esse formato, sendo que pelo menos 2 delas viraram excelentes filmes. Nós temos aí o conto Janela Secreta, Jardim Secreto, que virou um filme com o Johnny Depp. E nós temos também Os Langoliers, que virou o filme Fenda no Tempo. Eu, particularmente, tenho um apreço muito especial por essa história, porque foi através dela que eu conheci o King, lá em 1995, mais ou menos, quando saiu a adaptação para TV. Eu lembro que na época passou na Record e era uma adaptação tosca, com os efeitos especiais bestas, assim, aqueles Langoliers feitos em computação gráfica, bem mal feitos mesmo, mas para mim, na época, isso era fantástico e eu adorei a história em si. A história me prendeu muito e eu gosto muito desse conto, é um conto muito bom. 9 anos depois, em 1999, o King lançaria Hearts in Atlantis, uma coletânea onde ele fugiu um pouquinho desse formato de 4 histórias. Enquanto os outros tinham 4 histórias, Hearts in Atlantis tinha 5. Na verdade, eram 2 novelas e 3 contos, né? 3 histórias mais curtas. Esse livro ainda é inédito no Brasil, mas ele também já virou um filme, já teve uma adaptação para o cinema com o ator Anthony Hopkins no papel principal. Em 2010, 9 anos depois, o King lançaria Full Dark No Stars, ou como nós conhecemos no Brasil, Escuridão Total Sem Estrelas. Seguindo novamente o mesmo formato, né, uma coletânea de 4 novelas, sendo que dessas 4 novelas, pelo menos 3 foram adaptadas, sendo que 2 delas, Gigante no Volante e Um Bom Casamento, tiveram roteiro do próprio King e de um cara chamado Richard Christian Matheson, que é filho do famoso escritor Richard Matheson, de quem o King era fã assumido, de quem ele é fã assumido e de quem também ele era amigo. Além deles, o conto 1922 também foi adaptado para TV, mas pelo serviço de streaming Netflix. E chegando agora em 2020, 10 anos depois novamente, nós temos mais uma coletânea de novelas, agora é a vez de Com Sangue, que traz 4 histórias muito diferentes da proposta de Full Dark No Stars, né, de Escuridão Total Sem Estrelas. Aqui nós temos histórias ora edificantes, histórias de terror, enfim, é uma misturinha um pouquinho menos homogênea, na verdade, do que as histórias anteriores. Bom, até o momento a Suma de Letras ainda não divulgou os nomes dos contos do livro, mas fazendo uma tradução mais ou menos literal, a gente consegue descobrir quais são. O primeiro deles provavelmente se chamará O Telefone do Sr. Harrigan. O conto narra a história de um jovem chamado Craig e de um idoso chamado, obviamente, né, Sr. Harrigan. O Sr. Harrigan, ele é um milionário que ele decide se mudar para uma cidadezinha chamada Harlan, onde ele acaba tendo que morar sozinho, acaba tendo que viver sozinho em uma mansão. Ele conhece então o jovem Craig, que tem 9 anos, e convida ele para trabalhar para ele lendo nos finais de tarde. Acontece que o Sr. Harrigan, ele tem a mania de presentear as pessoas que ele gosta. Ele então envia uma raspadinha para o Craig, e o Craig acaba sendo sorteado, ele acaba sendo premiado, na verdade, com um prêmio de $3.000. Nisso ele acaba se sentindo tocado pela bondade do Sr. Harrigan e tal, e para presentear ele, para ajudar ele a sair um pouco da solidão dele lá naquele casarão, ele presenteia o Sr. Harrigan com um iPhone, abrindo assim as portas da vasta internet para o Sr. Harrigan. O conto prossegue então com o Craig adulto, e aí a gente descobre como esse presente que ele deu para o Sr. Harrigan influenciou na amizade deles, de uma maneira que, digamos, só o Stephen King conseguiria conceber. A segunda história do livro se chama A Vida de Chuck, e ela é apresentada em 3 atos bem distintos, de trás para frente. No primeiro ato, nós presenciamos o universo do Chuck ruindo ao redor dele. E aí nós vemos as pessoas começando a se voltar para aquelas pessoas que elas amam nos momentos finais delas. Na segunda parte, nós nos deparamos com o Chuck adulto, um cara comum, dedicado à família, um pai de família, trabalhador e tudo
tudo mais, enquanto que na terceira parte nós já nos deparamos com o Chuck criança. Após a morte dos seus pais, ele começa a morar com os avós, onde ele descobre que no porão eles escondem um segredo misterioso. No final disso tudo, todas essas histórias acabam se encaixando e formando um final emocionante. O terceiro conto da coletânea se chama Com Sangue e conta com a participação de ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida Holly Gibney, aquela mesma Holly de Mr. Mercedes, de Outsider, e que o King já assumiu ser a sua personagem favorita. No conto, uma escola infantil é alvo de um atentado à bomba, até que a Holly vê essa notícia na TV e acaba achando algo muito estranho, e decide investigar o caso por conta própria, já que a única pessoa que poderia ajudar ela, o detetive Ralph Anderson, está viajando de férias com a sua família. Acompanhamos então mais um passo na evolução dessa personagem tão querida pelo King e pelos próprios leitores fiéis, enquanto ela lida com algumas questões familiares e com uma investigação que pode ameaçar a sua própria vida. O último conto se chama Ratos e conta a história de um escritor frustrado chamado Drill Larson. O King adora esse tipo de coisa, né? De falar sobre escritores frustrados e tal. Nós temos isso aí em Janela Secreta, Jardim Secreto, nós temos isso em Os Estranhos. Enfim, ele tem diversos personagens e escritores nas suas histórias. Bom, na história o Drill ele consegue publicar um conto em uma revista de prestígio, mas a sua tentativa de escrever um romance acaba ocasionando um surto mental nele. Até que um dia ele tem a ideia para um novo romance e ele acaba decidindo se isolar na cabana dos seus avós, já que ele acredita que ele vai se sentir mais inspirado naquele ambiente, algo bem semelhante com o que aconteceu com o personagem do conto Janela Secreta. A princípio as ideias começam a vir facilmente, ele começa a escrever vários capítulos, um atrás do outro, mas aos poucos isso vai acabando, e em certo momento ele é confrontado finalmente com a possibilidade dele voltar a ser mais criativo, dele voltar a escrever mais capítulos, mas para isso ele vai acabar tendo que pagar um preço muito caro. Resumidamente falando, essas são as 4 histórias que nós vamos encontrar em Com Sangue, o novo livro do King que vai ser lançado aí no dia 4 de setembro. O livro já está em pré-venda pela Amazon, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Lembrando que comprando pelos nossos links você ajuda o site a se manter e me ajuda a continuar produzindo conteúdo bacana aqui para vocês. Temos também o fato que a Amazon dá frete grátis para quem é Prime e garante um menor preço na pré-venda. Se porventura até a data de lançamento o preço do livro baixar, o menor preço vai ser o mais garantido. Se ele aumentar, o menor preço continua valendo. Lembrando também que em setembro, na segunda metade de setembro, assim que o livro chegar, nós vamos fazer a nossa leitura coletiva dele, discutindo com os bate-papos e as lives aí no final de semana, aqui no canal mesmo. Então você é o nosso convidado a fazer parte dessa leitura. As discussões ocorrerão nas nossas redes sociais, eu vou deixar os links também na descrição desse vídeo, e também no Telegram, no grupo que a gente tem agora, o Stephen King Brasil no Telegram. Também vou deixar o link aqui para vocês estarem acompanhando. E esse foi o vídeo de hoje, leitores e leitoras fiéis. Espero que vocês tenham gostado e no mais, desejo a todos longos dias e belas noites.